Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870M do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quinta-feira sou eu e o Del Yusuf, hoje acompanhado do Fabrício Vera. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Judeu. E no programa de hoje você confere mais um boletim da série A Copa do Mundo. Vamos acompanhar também mais um boletim sobre Fernandão. O ídolo do Goiás faleceu há exatos 4 anos. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar falando do Goiás. A equipe esmeraldina volta a campo amanhã contra o Paysandu e deseja já contar com o apoio de sua torcida para sair do sufoco. O técnico Ney Franco tem dúvidas para a partida de amanhã. Sem o meia Felipe Gedós, que sentiu uma fisgada na coxa esquerda no duelo contra a Ponte, é bem provável que Giovani seja o substituto. Outra pulga atrás da orelha do comandante esmeraldino é na defesa. O lateral direito Alex Silva cumpriu suspensão e pode voltar ao time. Contudo, André Krobel agradou e segue na disputa da vaga. Mas nem tudo é dúvida para o jogo de amanhã, já que é certo o retorno de David Duarte à equipe, na vaga de Eduardo Brock, e o goleiro Marcos continua defendendo a meta esmeraldina. O Verdão iniciou na manhã desta quinta-feira a venda dos ingressos para o confronto, com preço de R$20, com a meia entrada válida não somente para os estudantes e idosos, mas para todos os torcedores que doarem 1 quilo de alimento. Estão sendo aceitos arroz, feijão, óleo, macarrão e açúcar. Quem fizer a troca vai pagar R$10 para assistir a peleja. As vendas estão acontecendo no Empório Goiás e na bilheteria do Estádio Olímpico. Na loja do Alviverde, a venda vai até às 7 da noite nesta quinta. Amanhã, os bilhetes vão ser comercializados entre 8 da manhã e 3h30 da tarde. Nas bilheterias, pode ser adquirido a partir das 9 da manhã até o horário da partida na sexta. Com o duelo de amanhã, vão restar apenas mais 10 jogos para o encerramento do primeiro turno. E o Goiás espera terminar essa fase pelo menos na metade da tabela. Este é o objetivo do técnico Ney Franco. O esmeraldino vai jogar 6 vezes em casa nas próximas 10 rodadas. Segundo o treinador, o Goiás não pode mais perder pontos em Goiânia, como nas partidas diante do Guarani e do Boa Esporte. Agora vamos falar das categorias de base do Verdão. O Goiás vai ser o primeiro clube goiano a estrear no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O esmeraldino visita a Chape logo mais às 8h30 da noite na Arena Condá pelo Grupo A do torneio Sub-23. E agora, mudando de categoria, o time Sub-19 do Goiás entrou em campo contra o Trindade, no encerramento do primeiro turno do quadrangular final do Campeonato Goiano. E jogando no estádio Abrão Manuel da Costa, o esmeraldino venceu o Tacão pelo placar de 2-0. Agora vamos falar do Atlético. O time campineiro que vem de tropeço nas últimas 3 partidas e que disputou e ocupa a 10ª colocação com 12 pontos após 9 rodadas. O clube demonstrou até aqui na competição um futebol para estar em condição muito melhor na tabela. Para mais detalhes do Dragão, confira o boletim do repórter Matheus Alves.
Boa noite, você ligado no Estação Esportiva. Eu sou Matheus Alves, falo aqui diretamente do CT do Dragão, no setor Urias Magalhães, onde o Atlético treina neste momento para a próxima rodada da Série B, a 10ª, quando recebe o Figueirense no Estádio Olímpico no próximo sábado, às 7 horas da noite. Neste momento aqui nos gramados do CT no Urias Magalhães, o Atlético também recebe a equipe do Paysandu, que enfrenta o Goiás amanhã, com um destaque para os atacantes Moisés, ex-Vila Nova, e Cassiano, ex-Goiás. Mas falando dos jogadores do Atlético contra o Figueirense, o técnico Cláudio Tencati não terá desfalques por lesão ou por suspensão. O único desfalque fica por conta do atacante Tito, ele que sofre um imbróglio na justiça com o seu ex-clube, o Confiança, e precisa resolver isso antes de voltar a campo pelo Atlético. Situação parecida ao do meia Gustavo Scarpa, que chegou a defender o Palmeiras neste ano, mas que pertence ao Fluminense, tem um problema na justiça com o time carioca. Na última rodada a gente lembra que o Atlético jogou muito bem contra a equipe do Juventude, vencia por 2-0, mesmo jogando em Caxias do Sul, e aí sofreu o empate com 2 gols no final da partida, um aos 34, outro aos 47, o que acabou deixando jogadores e comissão técnica mais pressionados pela situação, já que não é a primeira vez que isso acontece na temporada. Contra o Guarani e também contra o Criciúma, os comandados de Cláudio Tencati também sofreram 2 gols depois de abrir 3-0 no placar, isso tudo pela Série B. E o mesmo aconteceu contra o Oeste, quando o Atlético vencia por 2-0 e sofreu um empate no final da partida. Fora desse momento de 3 partidas sem vencer na Série B, está o atacante Júnior Brandão, que vive ótima fase com a camisa rubro-negra. Ele que fez 5 gols nos últimos 3 jogos em que atuou como titular pelo Atlético, e comentou um pouco sobre essa fase atual que vive de fazer gols. Ele que na apresentação no clube falou que não costumava fazer gols, que gostava de jogar mais na velocidade, abrindo espaço para os companheiros, mas que com a camisa do Atlético tem saído os gols e muito. Estou bastante feliz, né? Me adaptando ainda na posição, né? Mas graças a Deus estou sendo feliz ali nas finalizações, né? Até pegando errado na bola, a bola está entrando. Então é sinal que a fase está boa. Neste momento, o técnico Cláudio Tencati faz uma conversa ali no centro do gramado no CT aqui do Urias Magalhães, do Dragão, e tenta melhorar o lado psicológico, que vem sendo um aspecto negativo do time desde o campeonato goiano. O Júnior Brandão aproveitou para falar também sobre esse momento de instabilidade do Atlético ao longo das partidas, por mais que o clube venha jogando bem. É difícil explicar, né? Porque a gente está numa situação muito difícil, né? A gente vem jogando todos os jogos bem, mas a gente está tomando muitos gols assim, besta, né? Que não pode ficar acontecendo. Então a gente tem que trabalhar para melhorar isso, né? Então, só lembrando, ouvinte, Atlético e Figueirense no próximo sábado às 7 da noite no Estádio Olímpico. Ingressos já à venda, R$40. O preço em setor único, e quem apostar o Atlético como time do coração na Artimania por 2 vezes, apresentando 2 bilhetes na bilheteria do Estádio Olímpico, paga meia entrada, então R$20. Atlético procurando a vitória depois de 3 partidas sem vencer. Aqui é Matheus Alves para o Estação Esportiva. Você cumprindo meu desejo de vencer. Agora é a vez do Vila Nova, o time que tem vivido extremos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, e isso tem gerado certa desconfiança no torcedor colorado, por campanhas como as de 2008 e 2017, quando o Vila lutou pelo acesso e fracassou. Então, no início foram 4 vitórias consecutivas e depois 5 rodadas sem ganhar. Seria esse o momento uma falta de sorte da equipe? Vamos ouvir o que o treinador Emerson Maria disse a respeito. Olha, foi até um dos temas da conversa que eu tive com os atletas ontem. Eu não acredito muito em sorte, porque se nós entregarmos o nosso trabalho para a sorte, eu acredito que nós não vamos ter a mesma intensidade sempre, não vamos estar tirando o adversário, porque vamos ver se a gente dá sorte. Então eu acredito que isso aí não existe. Agora eu acredito que, eu defino a sorte assim, a sorte é o encontro da oportunidade com a competência. E também acredito em merecimento. Merecimento
né? E competência também. As duas, todos esses tempos que eu utilizei, eles caminham juntos. Eu acredito que nós fizemos por merecer 2 vitórias em casa, mas nos faltou competência. E essa competência só vai vir com o trabalho, só vai vir com a persistência e a perseverança com que a gente tem apresentado nos últimos jogos. E com essa energia positiva que nós vamos para Campinas, buscar a vitória e nos aproximar do nosso objetivo. Torcedor colorado, e o próximo compromisso do Tigrão vai ser contra o Guarani, fora de casa em Campinas. Para este duelo de sábado, a equipe não vai contar com o lateral Gaston, que sofreu uma fratura na costela na partida da última terça. O atleta vai ficar afastado por 45 dias. E o Tigre no próximo duelo vai tentar acabar com um jejum de gols e de vitórias na competição. A receita para alcançar o tal feito foi dito pelo comandante colorado. Olha, nós precisamos primeiramente ter uma força mental muito grande. Você sai de um jogo contra o CSA, foi um baque, né? Foi um baque que a gente conseguiu trabalhar bem essa parte psicológica dos atletas. E logo em seguida o jogo contra o Fortaleza, com todos os acontecimentos do jogo, né? O goleiro do Fortaleza, os 2 últimos jogos, contra a CSA e contra a Fortaleza, o goleiro adversário foi considerado o melhor jogador em campo. A situação do pênalti perdido, um atleta que raramente perde uma penalidade, que é o Ana Mineiro, ano passado ele converteu todos. É o jogador nosso da bola parada, é um especialista. Então, o dia de ontem serviu para isso. Nós fizemos uma reunião antes do treinamento, eu coloquei vários aspectos para eles, mesmo não somando, deixando de somar alguns pontos nas últimas rodadas, nós estamos a 1 ponto do G4, e se nós mantivermos um nível de atuação que a equipe teve, principalmente nos 2 jogos aqui dentro do Serra Dourada, e juntamente com esse nível de atuação, a competência estiver do nosso lado, eu acredito que a gente pode ir lá em Campinas e conseguir os 3 pontos. O Vila viaja amanhã bem cedinho às 8 horas em direção a Campinas. No sábado, o Tigre encara o Bugre às 4h30 da tarde no estádio Brinco de Ouro. A Copa no Mundo. Falta exatamente uma semana para o início do Mundial na Rússia, e eu também sei, ouvinte, a ansiedade é cada vez maior, 4 anos esperando por este evento. Então, para dar uma aumentada na expectativa, que tal acompanhar mais um boletim da excelente série A Copa no Mundo? O país da vez é a Colômbia, então para saber mais sobre a terra da cantora Shakira, ouça agora o boletim de Cláudio Augusto na voz de Ideu Youssef. A Colômbia é um país da América do Sul. E se replicar toda a sua altitude territorial na Copa do Mundo da Rússia, vai chegar muito longe. Isso porque nossa vizinha do norte é o lar de montanhas que atingem cerca de 5.500 metros de altura. Além da grande altitude, a Colômbia possui uma população de cerca de 49 milhões de pessoas, sendo o segundo país mais populoso do continente, só perdendo para a gente, é claro. Seu nome é uma homenagem a Cristóvão Colombo, navegador que liderou a primeira frota de navios que encontrou a América no ano de 1492. Com a chegada dos europeus, cerca de 90% da população nativa do país foi dizimada ou escravizada. Seu primeiro nome oficial foi Vice-Reino de Nova Granada, a independência dos espanhóis no ano de 1819, mas, nesta época, o país fazia parte do mesmo território de Venezuela, Equador e Panamá. Então, em 1830, Venezuela e Equador se tornaram independentes e a Colômbia, junto com o Panamá, formou a República de Nova Granada. A parceria territorial acabou em 1903, quando o Panamá se separou por pressão dos Estados Unidos para a construção do Canal do Panamá. Com quase 500 mil de metros quadrados em território, a Colômbia tem clima considerado tropical, com diferentes temperaturas pelas altitudes diversas. Entre as zonas altitudinais com menos de 1.000 metros e mais de 4.000 metros, as temperaturas variam de 40 graus positivos a frio de nível glacial. Grande parte do território do país também é lar da floresta amazônica, tanto que a nação tem a maior taxa de espécies por unidade de área em todo o mundo, além de ser o país com maior número de animais de espécies endêmicas, ou seja, que não são encontradas naturalmente em outro lugar. Agora, falando em futebol, a Colômbia não é tão tradicional.
A primeira partida do esquadrão colombiano foi em 1938 contra a seleção do México, e a seleção colombiana perdeu por 3-1. Sua estreia em Copas aconteceu somente em 1962, ficando em 14º lugar, caindo logo na primeira fase. A Colômbia só voltou a disputar uma Copa do Mundo no ano de 1990, emplacando mais 2 seguidas, as de 1994 e 1998. A classificação do país nessas 3 Copas seguidas teve como responsável o maior ídolo da história do futebol colombiano. Ele, claro, o inconfundível Carlos Valderrama. Com seus cachos loiros e passes precisos, o meio-campista liderou o esquadrão colombiano e logo de cara em 1990 a levou às oitavas de final da Copa, saindo derrotada por Camarões. Já em 1994 e 1998, a Colômbia não chegou a passar da fase de grupos. Após mais um longo jejum, retornou à competição mundial em 2014, fazendo a melhor campanha de sua história. Foi longe, às quartas de final. Teve pela frente o Brasil e foi derrotada por 2-1. Além do legado da melhor participação, a Colômbia teve em seu elenco o artilheiro da Copa de 2014, o mais novo ídolo nacional, James Rodríguez, que anotou 6 gols, um deles considerado ainda o mais bonito do torneio. Estamos a exatamente uma semana para a abertura da Copa e a Colômbia estará presente. Esta vai ser a 6ª participação do país, que acumula até hoje na competição 18 jogos, sendo 7 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. A seleção, hoje comandada por José Pekerman, já tem os seus 23 jogadores escalados. Entre eles, destaque para o ídolo de 2014, James Rodríguez, o goleiro Ospina, Juan Cuadrado, Falcão Garcia e o atacante Miguel Borja, que atua hoje pelo Palmeiras. E por falar na ligação entre Brasil e Colômbia, ela está mais forte do que nunca. Isto pelo trágico acidente com o avião que levava o time da Chapecoense em novembro de 2016 para a disputa da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. O acidente mostrou um lado humanitário do povo colombiano, sempre visto pelo mundo pelas atrocidades feitas pelas facções do país, como a famosa FARC. A partida nunca aconteceu. O Atlético Nacional cedeu o título à Chapecoense. Fora tudo isso, o apoio aos feridos, a hospitalidade e as homenagens que fizeram, construíram um forte respeito e gratidão dos brasileiros com os colombianos. Quando a Colômbia entrar em campo nesta Copa, o coração dos brasileiros vai estar ao lado deles, em silêncio, torcendo por gratidão. Texto de Cláudio Augusto, com locução de Ildeu Yusuf para o Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. São exatamente 6 horas e 48 minutos na Rádio Universitária. Brasileirão. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começou na terça-feira e ontem mais 6 confrontos movimentaram a noite. Isso mesmo, e deu. Na terça-feira, o São Paulo Internacional abriram a rodada. A partida foi lá no Morumbi e o duelo não saiu do empate sem gols. E se no primeiro confronto não teve bolas no fundo da rede, os outros 6 que aconteceram na rodada também não fizeram a alegria do torcedor, com poucas vezes gols marcados. Pois é, dos 6 duelos, 3 ficaram empatados e o primeiro da noite foi sem gols. Às 7h30, Botafogo e Ceará jogaram no Engenhão e a partida de poucas criações e uma baixa qualidade técnica gerou o resultado que não agradou nenhuma das equipes. Com esse empate, o Botafogo ficou ali estagnado no 12º lugar e perdeu a chance de se aproximar do G4. E para piorar ainda, mais o Ceará é o lanterna do Brasileirão e não sabe o que é vencer por um bom tempo. No Barradão, a partida foi entre Vitória e Chapecoense, e o clube baiano honrou o nome que tem, viu, Fabrício? Pois é, Ideu, esse jogo que era para ser o duelo dos focados. O Vitória estava na zona de rebaixamento e a Chape estava ali pertinho. Os dois clubes queriam vencer de qualquer maneira e por isso a partida começou movimentada lá no Barradão. O primeiro tempo terminou sem gols e na volta da segunda etapa o Vitória passou a dominar o confronto.
A Chape passou a cometer mais erros e com isso os donos da casa foram para cima. Neilton aproveitou o bom momento da equipe no jogo e abriu o placar para o time baiano. A partida terminou em 1-0 para o Vitória. Com esse resultado, o tricolor saiu da zona de rebaixamento. Já a Chape caiu na tabela e é o primeiro fora da zona. Às 9h30 da noite, Sport e Atlético Paranaense também entraram em campo. E essa partida foi mais uma que economizou em gols, viu? Pois é, o Leão fez valer o fator casa e aproveitou o bom momento no campeonato para sair vitorioso na Ilha do Retiro. O duelo, que começou às 9 da noite, teve um início com o time finalizando poucas vezes. E na volta do segundo tempo, Felipe Bastos não quis esperar muito e tratou logo de colocar a bola para o fundo das redes dos visitantes. Depois do gol, o Furacão foi para cima, mas o Sport se postou bem na defesa e não deixou o Atlético Paranaense empatar. Final, 1-0 para o Sport com o gol do volante, e agora o Sport é o vice-líder do Brasileirão. Enquanto isso, após 2 derrotas seguidas, o Atlético Paranaense está na zona da degola com apenas 9 pontos. E teve clássico paulista na noite de ontem. Corinthians e Santos se enfrentaram na Arena do Timão. E você adivinha o resultado, Fabrício? Empate, né, cara? Mais uma noite de empate e empate com poucos gols também. Apenas um para cada lado. O Corinthians queria fazer valer o fator casa e o técnico já demonstrou isso na formação do clube. O Timão veio com um time ofensivo e buscando muita bola aérea. Mas o primeiro tempo terminou sem gols. Já na volta da segunda, Roger abriu o placar para os donos da casa. Depois do gol, o Corinthians não ofereceu mais perigo para o Peixe, que tentava chegar ao gol de todas as formas. E conseguiu, viu, e deu. Aos 29 do segundo tempo, Vitor Ferraz deixou tudo igual na Itaquera. Final 1-1. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes que ficaram estagnadas no meio da tabela. Lá no Mineirão o confronto foi entre Cruzeiro e Vasco. A Raposa está na ponta da tabela, enquanto o Vasco está no meio da classificação. O Cruz Maltino foi até Belo Horizonte com uma missão difícil e saiu de lá com um empate em 1-1. Depois de uma falha de Egídio, o clube carioca saiu na frente ainda no primeiro tempo. Quem colocou para os fundos das redes cruzeirenses foi Andrei. Depois do gol, o Vasco se fechou na casinha, mas a Raposa foi para cima, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o jovem atacante Raniel recebeu passe de Rafael Sobis e não perdoou. A equipe mineira empatou o duelo e tentou virar de todos os jeitos, mas o time pecou muito nas finalizações. Pois é, o deu acabou em 1-1 e o Cruzeiro não perde há 4 partidas e é o 4º colocado na tabela. Enquanto isso, o Vasco é o 13º com uma grande crise administrativa. O último jogo da noite aconteceu na Arena do Grêmio. O time da casa recebeu o Palmeiras e os clubes fizeram uma partida de alto nível técnico. O Palmeiras foi um visitante sem educação. O time paulista chegou na Arena do Grêmio metendo o pé na porta. O William Bigode estava em noite inspirada e desde o início já dava sinais de que daria problema para o adversário. No segundo tempo, Dudu tocou para o William, que abriu o placar para o Porco, e depois do gol, o Grêmio partiu para cima, mas aos 41 minutos do segundo tempo, o Alviverde marcou novamente e não deu mais chance para o dono da casa. E sabe de quem foi o gol? Dele, o William do Bigode. O homem estava em noite inspirada. Final 2-0 para o Palmeiras, que subiu 2 posições na tabela e agora é o 3º colocado com 17 pontos. O Grêmio tem apenas um pontinho a menos e ocupa a 6ª posição na tabela. Dia das Mães de 2014. Dona Marli Costa visita o filho para comemorar a data em família. E aquele seria o último encontro entre os dois. Isso porque em 7 de junho, Fernandão faleceria devido à queda de um helicóptero no interior de Goiás aos 36 anos de idade. O acidente, ocorrido no município de Aruanã, encerraria a vida de um atleta que foi ídolo na conquista do Inter no Mundial de Clubes em 2006. Outras 4 pessoas estavam na aeronave, sendo que todas morreram. Foi também às margens do Araguaia que nasceu Fernando Lúcio da Costa, em 18 de março de 78. Revelado pelo Goiás em 95, o jovem iniciou a carreira nas categorias de base do clube.
Atuando como meia, se profissionalizou aos 16 anos. Pelo Esmeraldino, o atleta conquistou 5 campeonatos estaduais, 2 Copas Centro-Oeste e ainda levou, em 99, o título do Brasileirão Série B. Durante 6 anos de passagem pelo Verdão, o jogador marcou 108 gols em 271 partidas. Esse desempenho foi o suficiente para atrair a atenção de clubes estrangeiros. Na França, jogou pelo Olympique de Marselha por quase 3 anos. Em 2004, já como atacante pelo Toulouse, disputou apenas 17 partidas antes de regressar ao Brasil. De volta às terras tupiniquins, atuou no tricolor gaúcho. Em sua primeira partida do clássico com o Grêmio, foi quem marcou o 1000º gol da competição. O gol de número 1000 no Grenal foi importante para consolidar Fernandão no Inter, onde o atacante chegou ao melhor momento de sua carreira no futebol. No ano seguinte, o goiano chegou a vestir a camisa canarinha em partida amistosa contra a Guatemala. Ainda em 2005, pelo time da Beira-Rio, o atleta ajudou a equipe a vencer o tetracampeonato gaúcho. No mesmo ano, os colorados alcançaram o vice-campeonato brasileiro, quando Fernandão foi eleito o 2º melhor jogador em sua posição, pelo prêmio Craque do Brasileirão. No ano seguinte, o jornal uruguaio El País chegou a nomear Fernandão como o 5º melhor jogador sul-americano. Além disso, o mesmo periódico marcou o goiano como o melhor centroavante do continente sul. Já para a Conmebol, o jogador foi considerado o melhor na Libertadores de 2006. No mesmo ano, o atleta foi capitão do Inter. Durante esse período, a equipe alcançou os seus 2 maiores títulos. Estamos falando da própria Libertadores da América, competição na qual Fernandão foi artilheiro com 5 gols, e também do Mundial de Clubes da FIFA, decidido em final contra o Barcelona, que contava na época com Ronaldinho Gaúcho. Já em 2007, Fernandão ajudou o time a vencer a Recopa das Américas. Na ocasião, o clube conquistou a Tríplice Coroa Internacional. A série de conquistas levou o jogador a receber diversos apelidos da torcida. Entre eles, Capitão América e Eterno Campeão são até hoje os mais lembrados. Em 2008, o tricolor levou outro campeonato gaúcho, se tornando pentacampeão estadual. Pela Copa do Bay, na final contra o Internazionale de Milão, Fernandão foi decisivo ao marcar um gol de fora da área contra os rivais. A conquista veio no 2-1. Em 14 de junho do mesmo ano, foi transferido para o Al Gharafa, time do Catar. Poucas semanas depois, no dia 30 do mesmo mês, o contrato foi rescindido, mas não sem vitórias. Isso porque na curta passagem pela equipe, o jogador conquistou a Liga do Catar e a Copa Nacional. Para a volta ao Brasil, o Internacional era o nome cogitado para contratar o atleta, já que Fernandão havia prometido retornar um dia ao time. Entretanto, o clube que contratou o jogador foi o mesmo que revelou 13 anos atrás, o Goiás Esporte Clube. A nova passagem pelo Esmeraldino foi curta, porque em 2010, Fernandão foi contratado pelo tricolor paulista. Ironicamente, seu primeiro gol pelo São Paulo foi marcado em partida contra o Inter, time que o conferiu destaque e ainda por cima no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, o contrato com o clube foi rescindido em 9 de maio de 2011. Após anunciar sua aposentadoria, Fernandão voltou ao Inter, onde foi anunciado como diretor executivo. Além disso, o ex-jogador foi técnico do time após a saída de Dorival Júnior. Entretanto, o baixo desempenho e resultados o levou à demissão. No entanto, antes de sair, o treinador chegou a se envolver em um desentendimento com o zagueiro Bolívar, após esse ter se recusado a ficar no banco de reservas em um jogo contra o Corinthians. Antes de falecer, Fernandão atuava como comentarista esportivo na imprensa televisiva. O falecimento do esportista chocou o futebol nacional. Considerado ídolo pelas torcidas do Goiás e do Inter, Fernandão recebeu várias homenagens em terras gaúchas e pelo Planalto Central. O corpo foi enterrado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Hoje, quem visita o Beira-Rio, casa do tricolor gaúcho, encontra uma estátua do eterno capitão erguida em 2014. Além disso, uma das ruas nas redondezas do estádio leva o nome de Fernando Lúcio da Costa. E no último 18 de março, data em que comemoraria 40 anos, foi anunciado que a vida do atacante vai virar peça de teatro. Jogador que teve uma vida e carreira curtas, mas cuja trajetória ficou marcada na história do futebol nacional. É assim que as pessoas vão continuar se lembrando de Fernandão de Aruanã para as arenas do mundo. Boletim de Gustavo Mota na voz de Daniela Vessiani para o Estação Esportiva.
E chega ao fim a Estação Esportiva dessa quinta-feira, com a apresentação minha, Fabrício Vera, e de Youssef. Produções e reportagens de Daniela Vessiani, Cláudio Augusto, Gustavo Mota e Udeu Youssef, com edição geral e monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com a direção geral de Márcia Boratti. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique, Murilo Cavalcante, Sandro Alves e Glênio Lobato. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Boa noite a você, ouvinte. Você fica agora com o programa A Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.